Olá, colegas municipários do Rio Grande do Sul. Essa é mais uma edição do Sextou Municipário FECISMERS. Hoje, nosso convidado é o Dr. Rodrigo Zimmermann, do GLZ Advogados, que abordará o tema que está hoje pipocando aí em todos os municípios. O pessoal tem muitas dúvidas, que é o PLC. Aliás, a lei complementar, né, deixou de ser PLC, é PLC 226/2026, que fala sobre o descongelamento daquelas vantagens lá que foram, digamos assim, congeladas, né, como diz, na pandemia. Tá? Então, para adiantar aqui o assunto, vamos passar logo para o presidente Chicão, para fazer a sua saudação aí, e encaminhar o nosso debate no dia de hoje. Presidente. Bom dia, Elias. Bom dia, doutor Rodrigo. Prazer imenso estar aqui de novo falando com você. O doutor Rodrigo, que é nosso parceiro, tem nos dado grande apoio aí. Doutor Rodrigo, eu participei, e o nosso companheiro você também participou, do debate do Descongela, e até agora, o mês de abril, eu tive com a deputada, autora do projeto, do deputado Luciene Cavalcante, lá em Praia Grande, São Paulo, e aonde ela foi taxativa. 583 dias aplica na hora, já era para ter aplicado, muitos municípios já aplicaram, e o retroativo se negocia com o município, cada um no seu município, vê qual é a forma para pagar, tem que ver, isso é pessoal de cada município, que depende de fator orçamentário e fator de comprometimento com folha de pagamento. Bem, a semana passada a gente esteve no evento da GIP, aliás, um grande evento, parabéns mais uma vez à GIP, casa cheia, mais de 1.000 pessoas em Gramado, isso quer dizer a credibilidade que a GIP tem. E a DPM veio lá explicar para nós que está orientando os prefeitos a editar uma lei para implementar os 580 dias e que não é obrigatório pagar o retroativo. No meu entendimento, tanto o 583 dias é obrigatório já era para ter sido implementado e os 80 e o retroativo é obrigatório pagar, mas depende aí sim de editar lei nos seus legislativos. E a DPM, para agradar todo mundo, nós, servidores públicos, estavam lá para agradar os prefeitos, disse assim: olha, prefeito, o senhor edita uma lei para o senhor ter garantia. Caso o senhor não edite a lei, o sindicato, o servidor vai judicializar e o senhor vai perder e vai criar, durante o processo, vai criar um passivo para o município. Mas veja bem, se a DPM sabe que o prefeito vai perder a ação, por que ela está orientando errado? Eu queria saber do senhor, e nosso presidente do sindicato também gostaria de saber, doutor. Quem que está certo? Nós que defendemos a aplicação imediata dos 580 dias e negociar o retroativo, que é obrigatório, ou a DPM orientando os prefeitos a editar a lei, duas vezes a lei, uma para implementar e outra para o retroativo. Qual é que é a sua tese e da GLZ Advogados? Bom dia, Chicão. Bom dia, Elias. Bom dia, servidores e servidoras que vão assistir essa live aí. Sempre uma honra, né, estar participando de todos os eventos da federação aí. A questão do Descongela é uma questão, um assunto que está à tona hoje, está movimentando muito o meio sindical, porque, infelizmente, né, está tendo uma resistência, né, por parte de alguns municípios em implementar essas regras que foram trazidas pela Lei Complementar 226, que entrou em vigor a partir do dia 13 de janeiro de 2026. Né? Tudo começa, né, lá no ano de 2000, com a Lei Complementar 173, que congelou as gratificações por tempo de serviço, né, por 583 dias, e o descongelamento, né, digamos assim, a contagem ficou parada ali do dia 28 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021,
As pessoas deixaram, é como se elas não tivessem trabalhado durante esse período, não ganham seu gratificação por tempo de serviço, anuênios, triênios, licença-prêmio, e a gente sabe, né, que na composição na remuneração do servidor público, essas vantagens temporais, elas possuem uma grande importância, né, e foi uma luta, né, uma luta árdua, na verdade, porque esse projeto de lei, ele tramitou por muito tempo lá dentro e havia uma grande expectativa, né, dos servidores públicos para a sua aprovação, e, por fim, né, agora foi aprovado no início do ano, foi sancionado, e é uma grande, grande vitória. Mas os municípios, eles estão alegando, criando empecilhos e dizendo que precisa de lei, se não precisa de lei, que essas dúvidas justamente que o Chicão está trazendo aqui, né? A ADPM, a FAMURS está dando uma orientação num sentido, né, que a gente entende que não é digamos assim, juridicamente o mais correto, tá? Por quê? A lei complementar 226, ela tem que ser dividida, tem que fazer um recorte, tá? Uma coisa é os efeitos retroativos e outra coisa é os efeitos prospectivos, a partir da vigência dela, tá? Existe sim a necessidade de uma lei municipal e de uma análise orçamentária por parte de cada ente da federação, de cada município, tá? Para os efeitos retroativos, tá? Efeitos anteriores a 12 de janeiro de 2026, que foi quando entrou em vigor a lei, exige toda essa análise, tá? Então, aqui o que eu vou falar, o recorte que eu falo, é os efeitos para frente, tá? A partir dessa data. A partir da vigência da Lei Complementar 226, ela revogou o artigo, justamente, que era o artigo 8º, inciso 9º da Lei Complementar 173, que era o artigo que determinava que aquelas vantagens temporais que dependam única e exclusivamente de tempo de serviço ficassem congeladas. Esse artigo, ele foi revogado. Em sendo revogado, não existe mais base legal para que não seja implementado imediatamente. Não existe mais amparo legal para isso. E, em sendo assim, não precisa de uma lei municipal, porque a lei municipal já existe, a lei que prevê, ela somente ficou suspensa até a 226. Então, isso deve ser imediato. Inclusive, é muito interessante e preciso trazer aqui que tem um parecer, inclusive, da Procuradoria-Geral do Estado, no sentido de que a aplicação da 226, nos efeitos prospectivos, a partir da vigência da 226, ela é de efeitos imediatos e automáticos. Então, os prefeitos que estão deixando de cumprir essa legislação, eles estão, sim, na verdade, criando um passivo para os seus municípios, porque os municípios, os sindicatos, evidentemente, estão dando seu tempo para que o município faça as adequações, desde que pague retroativo a data da vigência da lei, mas fazer essas adequações, mas os municípios que não fizeram essas adequações vai ter demandas judiciais, e a partir dessas demandas judiciais, ao final da tramitação, vai ter parcelas atrasadas a ser pagas. Então, o município está deixando claramente de cumprir uma legislação federal, né, que está revogando aquele amparo que ele tinha para não fazer o pagamento durante todo esse período. E eu trago, então, mitos que se criaram em cima disso, e eu quero desmistificar, que é, para os efeitos prospectivos, não há necessidade de uma legislação local. Então, eu preciso encaminhar o projeto para a Câmara de Vereadores para pagar a partir de 226, isso não é necessário. Também, outro argumento que eu tenho ouvido alguns gestores e até federações de municípios, no sentido de que isso teria empecilhos na lei de responsabilidade fiscal, e, na verdade, não existe nenhuma vedação e muito menos nulidade na concessão dessas gratificações por tempo, porque não são gratificações novas que estão sendo feitas, não está se inventando nada, são gratificações que já existiam, que eram pré-existentes e que somente ficaram congeladas durante um período. Então, não estamos criando nada novo, nós só estamos exigindo que, em não havendo mais amparo legal para a suspensão do pagamento, que seja reativado imediatamente e automaticamente isso aí. E também outro argumento que eu tenho visto, que tem
circulado aí no debate é questão de que o judiciário não poderia intervir nisso aí porque estaria aumentando gastos de um outro ente, no caso, estaria o Poder Judiciário aumentando gastos do Poder Executivo, que também não é verdade, né, porque não está tendo aumento, não é o Judiciário que está impondo uma nova verba. A verba sempre existiu, foi aprovada numa legislação municipal, está na legislação municipal e somente estava suspenso, né? Então, são esses os aspectos, né, que mais têm circulado, né, nesse debate, e nenhum deles se sustenta para impedir a concessão dessas gratificações para os servidores nos efeitos prospectivos, daqui para frente. Inclusive, quero parabenizar a federação, né, quanto a isso, porque eu sempre acompanho ali no grupo da federação, vários municípios da base da federação, da FECISMERS, estão, né, fazendo administrativamente a implantação. Então, eu acho que isso é fruto muito do trabalho que está sendo exercido pela entidade, né, e conscientizando os prefeitos para fazer o cumprimento das suas legislações. Os municípios que não têm essa consciência, eu acho que, infelizmente, a via vai ser a judicialização, onde que a perspectiva de êxito é muito grande. Doutor, foi bom o senhor falar numa questão aqui de responsabilidade, tá? Porque a gente teve uma palestra e ela está vindo, a deputada está vindo para o Rio Grande do Sul, onde ela vai fazer um evento. A gente quer fazer uma casa cheia, mas aí é todas as entidades sindicais. Até segunda-feira já temos uma reunião aí em Porto Alegre. Eu chego em Porto Alegre, já vou direto para essa reunião, nem vou para a federação. Que essa lei é o prefeito que não implementar a lei, o sindicato deve entrar com uma ação judicial de improbidade administrativa contra a prefeitura, contra o prefeito, e outra ação de desobediências de lei, porque o prefeito está descumprindo uma lei federal. Ele não está implementando os 583 dias, não quer pagar o retroativo, ele está descumprindo uma lei federal. Então, o que a deputada lá diz para nós lá em Praia Grande? Gente, prefeito que não quiser implementar ação de improbidade administrativa e ação de desobediência de cumprimentos de lei. Seria isso? Sem sombra de dúvidas, né? Nós temos obrigações, o prefeito, ele está... Discutimos o princípio da legalidade aqui, né? Sim. A lei é clara nesse sentido, né? A lei, inclusive, não permite interpretação em sentido contrário. Então, sim, o prefeito que estiver descumprindo essa lei, ele está cometendo uma falta, enfim, pode sofrer as devidas sanções. E a importância, né, Chicão, que eu sempre digo, essa lei, a 173, que a lei do congela, né? Ela é muito maldosa no sentido de que ele acaba com a vida do servidor público, da maneira como ela foi colocada, porque não se justifica, né? Uma coisa seria, naquele momento lá de pandemia, naqueles 583 dias que nós estávamos vivendo, era uma situação de a justificativa plausível seria, não, precisamos de mais recursos para a saúde. Essa é a justificativa. O problema é que essa lei, e eu acho que a Descongela está buscando justamente acabar com isso, com essa injustiça. Essa lei, os efeitos dela se perpetuam ao longo do tempo. Se nós pegar municípios, por exemplo, que têm anuênios, esse camarada, esse servidor, a servidora que vai se aposentar, ela vai ter esse prejuízo para o resto da sua vida, porque ela vai ficar com 2 anuênios a menos para o resto da sua vida, né? Então, os prejuízos são muito grandes e eu acho que, assim, é louvável, né? Foi esse projeto de lei que foi conquistado, né? E acaba com uma grande injustiça. Eu acho que agora a luta é com todas as forças para fazer o cumprimento, porque, de fato, é algo que veio para ferir toda a continuidade, toda a carreira do servidor público, né? Então é muito importante a gente estar e brigar com todas as forças e sim, denunciar gestores municipais que porventura não venham a cumpri-la, né? Gente, quem quiser saber mais do Descongela, não vamos mais falar, doutor, tá? Dia 27, à tarde, na Assembleia da Federação, vai ter discussão do IFA, dia 27, vai estar o doutor Rodrigo, sua equipe lá, tirando todas as dúvidas e indicando os caminhos, tá? Para quem não quiser
o município que não queira, tá? Então, nós vamos deixar vocês assim com suspense, porque senão vai ficar muito barbadinha, doutor, tá? Nós queremos o plenário cheio, tá? E dia 28 também vai ter convenção coletiva, tá? Vai ter a lei 15.326 também, que é das recreacionistas lá, que também a gente vai falar, vai debater e vai dizer para os dirigentes sindicatos, ó, tá aqui, ó, é só cumprir. Eu estive em Vacaria agora esses dias e disse lá para os... Tinha 10 vereadores lá na Câmara de Vereadores, o plenário cheio de servidores públicos. Falei, é só cumprir, gente. Tem coisa que tem lei, tá a lei para cumprir. E o dirigente sindical não está sabendo como fazer isso cumprir, doutor. Isso aí nós vamos explicar tudo lá na Assembleia, dia 27 e 28. Doutor, obrigado pela sua presença, gratidão aí por nos ajudar nesses momentos difíceis que a federação vem enfrentando e precisa de parceiros. O Elias sabe disso, nosso diretor, que está sempre ali na linha de frente comigo, com os outros diretores, e sabendo, todo mundo sabe as dificuldades. E se a gente não tiver parceria para levar essas informações e prestar esse serviço para os sindicatos filiados, a gente não sabe como é que eles iam se virar, porque os sindicatos estão também muito fragilizados. E a gente vê em todo o estado do Rio Grande do Sul os sindicatos fragilizados. E nós estamos dando suporte com GLZ advogados, com outros advogados também que nos ajudam em outras regiões, com a diretoria da federação, com os sindicatos que podem nos ajudar em outros sentidos, tá? Então, gente, nós queremos vocês todos na Assembleia dia 27 e 28. Lá nós vamos destrinchar tudo essas leis, a do descongela, a 15.326, a da negociação coletiva, a 2531, que está sendo discutida lá, já foi votada no Congresso Nacional, que está parada no Senado Federal, que é o piso das equipes de suporte da educação, que é a servente, a cozinheira, o zelador, o motorista, a secretária, que está lá, já foi votado também, é um projeto da deputada Luciene Cavalcante, que está lá. Então, a gente vai destrinchar tudo isso para vocês. Eu e o Rosseto vamos falar da convenção coletiva. Dentro da convenção coletiva está lá, dentro do projeto, a liberação dos dirigentes sindicais. Então, vai virar lei se nós conseguir aprovar, nós precisamos mobilizar todo mundo, e isso a gente vai pedir lá também. Então, vai estar a liberação, não vai terminar que essas coisas de prefeito não querer liberar presidente de sindicato, dirigente de sindicato, para trabalhar dentro da entidade sindical. Então, essa lei também vai ser debatida lá. Doutor, muito obrigado. Mais uma vez, dizer a gratidão de receber o senhor aqui, de receber lá a sua equipe de advogados lá no nosso evento, e é isso aí, lutar junto, porque nós ainda somos a única ferramenta em defesa dos servidores públicos nesse país. E por isso que a gente tem que estar sempre fortalecido de pessoas como o doutor, como o Elias, como o Rosseto, como os outros dirigentes da federação, para que nós possamos dar o suporte aos servidores públicos. Muito obrigado, Chico. Obrigado, Elias, pelo convite e convidar, né, todos os servidores, reforçar, né, todos os servidores e servidoras para o dia 27, né, no período da tarde, às 15 horas, a Assembleia começa às 14, né, Chico? Isso, 15 horas. 15 horas, para a gente discutir esse tema, que eu acho que é muito importante, é um tema que a gente precisa fortalecer, né, e fazer um encaminhamento para conseguir esse direito, implementar esse direito, que foi um direito arduamente conquistado, implementar aí em todos os municípios aí da base da federação. Contem sempre com o GLZ Advogados, é sempre uma honra aí estar conversando com vocês aí. Tá bom. Certo, doutor. A gente que agradece a parceria do escritório GLZ, sempre solícito quando a gente aciona vocês, né? Sempre parceiros da FECISMERS, e o sindicato, a federação, o movimento sindical ainda é a última trincheira do servidor público, né? Então, a gente tem que
tem que participar das atividades da federação. A gente sempre traz das assembleias a oportunidade, não só fazer assembleia, mas antes da assembleia, a gente traz a oportunidade de estar debatendo temas, né, trazendo, solucionando questões, esclarecendo dúvidas aí dos nossos dirigentes sindicais. Então, participe da nossa Assembleia da Federação, dia 27 à tarde e 28 pela manhã. Tá, pessoal? Chicão, mais uma vez aí, obrigado, presidente, pela oportunidade de a gente fazer esse programa que é tão caro para os nossos colegas municipários. E, mais uma vez, doutor Rodrigo e toda a equipe do escritório GLZ pela ajuda aí, pela parceria que vocês têm nos prestado, tá? Valeu, gente. Obrigado, doutor. Até dia 27. Obrigado, gente. Até o próximo programa Sextou Municipário. Valeu, Elias. Obrigado.